Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar na tela. Se você quiser acompanhar na tela ou na Bíblia, fique bem à vontade. Vamos ler a uma só voz, mesmo assentados como estamos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aí andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, dizendo os seus feixes. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Tu conheces como está o nosso coração, as nossas condições físicas para pregar nessa noite. Tu sabes, ó Deus, das nossas fragilidades, mas assim mesmo queremos ser um canal de bênção para o Teu povo que se acha aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Faça-me boca Tua, Senhor, para poder transmitir o Teu recado e que esse recado chegue aos corações e ache ali guarida. E assim, ó Deus, possam sair dessa noite edificados pela Tua palavra. Abençoe a todos que adentraram aqui, que o Teu Espírito não só paire nesse lugar, mas que penetre em nossos corações e abra as nossas mentes e a nossa consciência para poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra e assim, ó Deus, andar por ela e aprendê-la em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, o Salmo 126 é um salmo muito bonito, muito lido, né? Ele é um salmo que fala muito sobre alegria, né? Da restauração daquilo que parece inacabado, ou então um tanto quanto entristecido, para algo mais feliz. Mas nós precisamos entender alguns aspectos históricos, geográficos e literários desse texto, para que nós possamos entender esse texto e trazê-lo ao nosso coração. Primeira coisa que nós precisamos saber que esse texto foi escrito para o povo judeu. O povo judeu, meus irmãos, principalmente o reino do sul, o reino de Judá, naquela divisão de Roboão e Jeroboão, que surgiu o reino do norte, que era Jerusalém, e o reino do sul, que era Judá. Ele foi, o povo judeu desse reino, ele foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor por volta do ano 597 a.C. E por ordem do rei Ciro, que Deus o chama de seu servo, eles voltam ao seu local, à sua pátria, no ano 538. Após 59 anos de cativeiro, Deus levantou o rei Ciro, o rei da Pérsia, que fez com que esse povo tivesse liberdade de voltar e reconstruir Jerusalém e suas vidas, conforme o livro de Esdras, capítulo 1. Em meio à alegria da liberdade, eles enfrentavam a tristeza de ver tudo destruído e tão grande quantidade de trabalho a ser feito, e a oposição e as dificuldades na reconstrução do templo de Jerusalém, conforme nós vemos narrado em Neemias capítulo 5, verso 1 a 5. Somente com a ajuda de Deus, queridos, seriam capazes de levar a obra até o fim, o que fez com que o povo orasse a Deus. A oração
é pela restauração da sua sorte, que Deus, ou seja, que Deus trouxesse novamente uma vida de bênçãos, e que eles haviam perdido por causa dos seus pecados. O povo havia errado muito contra Deus. É só você ler os livros de Reis e Crônicas, você verá o quanto o povo foi difícil, o quanto o povo foi rebelde, de dura cerviz, contumaz. E Deus, pela dura cerviz do seu povo, contra a rebeldia do seu povo, o deixou ser levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, por onde ficou ali, conforme nós já dissemos, 59 anos cativos. Agora eles pedem para que o Senhor restaure a sua sorte e que Deus os trouxesse novamente a uma vida de bênçãos, devido ao fato de terem pecado anteriormente. O Salmo se divide em uma narrativa. Ele começa do versículo 1 até o versículo 2, depois é um cântico, no versículo de número 3, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Depois vem uma oração, no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. E por fim termina o versículo 5 com uma promessa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, se você pegar aí o texto, você vai dividir e você vai encontrar de uma forma bem clara essa narrativa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estava falando sobre a restauração da sorte de Sião. Eles ficaram como quem sonha, então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí depois vem assim um momento de cântico. Então eles dizem assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Depois vem e por isso estamos alegres. Depois vem uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E por fim uma promessa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então está aí bem uma divisão dos salmos para você depois analisar e pesquisar e poder assim meditar sobre ele. Mas também nós temos, trata-se de um cântico de romagem, Se você olhar ali em cima do Salmo 126, naquela parte negrita, em negrito é o tema do Salmo, e a parte em itálico é o tipo de cântico, é o cântico de romagem. O que era um cântico de romagem? Cântico de romagem ou cântico de romaria. O povo de Israel sempre fazia uma romaria para a cidade santa, Jerusalém, para as festas que Deus instituiu no calendário judaico. Então, aqueles que moravam em Jerusalém já estavam ali, mas aqueles que moravam distante, eles vinham em caravanas e indo para Jerusalém. Era um cântico, ele era cantado pelos peregrinos que vinham de outras partes da terra de Israel e do exterior, e subiam até Jerusalém para então celebrar as festas religiosas. O deserto, aqui é uma localização, uma análise geográfica. O deserto, meus irmãos, do Neguebe, era uma terra seca, muito seca, insólita, desértica, desprezada ao sul da Palestina, na época, e território de Israel, compreendendo uma região com cerca de 7.000 metros quadrados da linha das cidades, abaixo da linha das cidades de Belém e Hebrom. Consiste em um deserto situado entre outros desertos. Preste bem atenção, era um deserto, Neguebe era um deserto que estava dentro de outros desertos. Ele tinha 7.000 metros quadrados, estava abaixo da linha das cidades de Belém e Hebrom. Por incrível que pareça, meus irmãos, esse deserto permanece por 6 meses sem qualquer... Quando ele permanece por 6 meses sem qualquer precipitação, ou seja, qualquer chuva, mas durante os meses de outubro, abril, a estação das chuvas,
eles recebiam um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes em regiões distantes faziam correr dos montes uma enorme quantidade de águas que eram consideradas torrentes, chamadas torrentes, e estas águas iam aos poucos formando riachos e regavam aquele deserto que, depois de evaporar, dá lugar a belos campos floridos, cuja vegetação enchia o vale e os animais voltavam a povoar a paisagem antes deserta e estéril, trazendo vida em abundância. Então, o deserto de Negueb era um deserto cíclico, né? Um período, né, o período das chuvas, né, a estação das chuvas, de outubro até abril. Então, as chuvas vinham, regavam os montes, as águas desciam, formavam-se rios, alimentavam, dessedentava a terra, e com isso as plantas cresciam, os campos floriam, os animais vinham e habitavam naquele lugar lindo, que outrora era menos nada do que um deserto extremamente seco. Era esta a situação geográfica do deserto de Negueb, do qual o salmista aqui, ele narra. E nós vemos, meus irmãos, que nós podemos meditar um pouco sobre o tema restaurando os desertos da vida. Sim, nós precisamos restaurar os desertos, ter os nossos desertos restaurados. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui, mas talvez a sua alma, o seu coração esteja como o deserto no Negueb, seco, fora do período das chuvas. Um deserto sem ânimo, sem alegria, com a sua alma totalmente abatida, com a sua visão de mundo totalmente distorcida, sua visão de Deus totalmente distorcida. As coisas de Deus já não penetram mais no seu coração. Você está precisando de uma restauração. Talvez os seus sonhos estejam quebrados, suas desilusões te cercam até hoje, te ferem a alma e o coração. Você precisa ter o seu deserto restaurado. Há um deserto na sua vida e precisa ser restaurado. Então vamos ver duas coisas importantes para a restauração do deserto da vida. Primeiro, nós não temos poder para mudar a nossa própria sorte. Por isso que o salmista diz assim naquela oração: restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Não é eu e você que faremos absolutamente nada para podermos mudar o nosso destino. Nós não podemos nem mudar a cor da nossa pele. Imagine mudar a nossa sina. Cada um tem o seu modus vivendi, o seu jeito de ser, de pensar, de agir. Portanto, meus irmãos, nós entendemos que às vezes nós somos levados pelas grandes vagas de situações impetuosas, tristes, que levam o nosso coração ao desespero, até mesmo quase puxar os fios dos nossos cabelos. Também nos levam a uma tristeza profunda, as coisas que estamos atravessando, problemas na escola, problemas no trabalho, problemas com os filhos, problemas com os pais, problemas nos relacionamentos, problemas amorosos, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas estudantis, problemas e mais problemas, situações que muitas vezes vêm minando as nossas forças, vem acabando com a nossa alegria, vem trazendo uma tristeza imensa nos nossos corações, e a gente quer mudar isso, e a gente começa a enveredar por caminhos totalmente errados, estranhos aos caminhos do Senhor. A aridez dos desertos de Negueb reporta a impotência vivida pelo povo quando ninguém acreditava, com exceção de alguns profetas,
que haveria restauração para o povo de Israel do cativeiro babilônico. Vamos aqui colocar-nos dentro do salmo. O problema que eles estavam vivenciando, a sorte que eles precisavam ter mudado em si, era justamente porque eles estavam no meio de um cativeiro babilônico, aonde eles estavam sendo forçados a adorarem os deuses da Babilônia, e os seus filhos já começavam então a aprender as coisas referentes às coisas de um mundo pagão. E o povo estava cada vez mais distante e com saudades do momento em que eles estavam na sua terra a glorificar o nome do Senhor. Então nós vemos que eles estavam passando por um deserto, o deserto do cativeiro. Eles se sentiam impotentes, eles não podiam fazer nada. Com exceção dos profetas, havia uma predição, havia um vaticínio, uma profecia de que haveria a restauração para Israel do cativeiro babilônico. Era humanamente impossível que a alegria retornasse aos muros de Jerusalém novamente, devido ao fato do cativeiro. Eles estavam sob o domínio do Império Babilônico. A libertação deste cativeiro e, consequentemente, a restauração da nação só ocorreria através de uma força externa. E esta força externa, meus irmãos, foi com o rei Ciro, rei da Pérsia, que livrou o povo de Israel do cativeiro babilônico, deu assim liberdade para eles, mas assim se comparavam com o deserto de Neguebe. Antes que Ciro fizesse demonstrasse esta compaixão pelo povo, vamos chamá-lo assim, eles viviam, meus irmãos, debaixo de uma impossibilidade de restaurar por si mesmo esse deserto, pois que necessitava das águas dos montes do Líbano e do Líbano para ser restaurado. Assim como o Neguebe não tinha vida em si mesmo, pois não tinha águas próprias, mananciais próprios, mas dependia da chuva dos montes do Líbano, assim também aos homens, às criaturas de Deus, eu e você, nós não temos vida própria, pois nascemos em pecado, fomos destituídos da glória de Deus, somos como ossos secos num deserto sem vida, e nós precisamos ter a nossa sorte restaurada. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim nessa noite. Talvez você entrou nesse santuário e você entrou já com seu coração pesaroso, com a sua alma atormentada, com problemas mil rodeando a sua cabeça, os neurônios não param de pensar como você vai resolver esse problema, como você vai conseguir mudar a sua sorte. Mas eu quero dizer para você, você não pode, mas tem alguém que pode. Tem alguém que pode. E você entrou nessa noite aqui para ouvir esta palavra de que alguém pode mudar a sua sorte. Nós fomos criados, meus irmãos, eu e você, para sermos um jardim regado. Mas o pecado, ele ressecou a nossa vida, tornando-a um deserto, sem brilho, fazendo com que a nossa comunhão com Deus fosse ofuscada, sendo escravizados pelos deuses desse mundo, que segue o entendimento de todos. Desculpem. Que segue o entendimento de todos nós, de todos os incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho, ele está encoberto, é justamente porque o Deus desse mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo.
Eu quero dizer para você que você ainda, que embora você tenha ouvido falar de Jesus, porque nós vivemos num país onde que nós podemos ouvir falar de Jesus a todo tempo, mas eu quero dizer, se você ainda não teve uma experiência, porque o Deus desse século, Ele cegou o seu entendimento, e por mais que nós falemos aqui na frente, o seu coração ainda continua endurecido, você continua num deserto para resolver o seu maior problema, é o problema do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus está cortado pelo pecado. As suas decisões são decisões próprias, não são fundamentadas na palavra de Deus. A sua religião não te levará ao céu e nem essa te levará ao céu. Mas é Jesus que muda a sua sorte. É Jesus que transforma o seu ser. É Jesus que dá uma nova vida à sua vida. É Jesus que muda e restaura o deserto do seu coração. Você precisa entender isso. Você que entrou nessa noite, eu quero dizer que, assim como você, se você está passando por um problema dessa natureza, assim como você, eu também no passado passei e enfrento meus problemas até hoje, mas eu tenho um Deus que sempre vem abençoar e regar o meu deserto, assim como o deserto de muitas pessoas que aqui se encontram, e Ele quer nessa noite também fazer com que o seu deserto seja regado pelas torrentes do Neguev, aquelas águas que descem da glória do trono da graça de Deus e enche a sua vida e transforma o seu coração, trazendo novidade de vida para você. Amados, eu quero dizer para você que por mais que utilizemos de todos os recursos que disponibilizamos, de toda a ciência que o mundo nos fornece, de toda a inteligência dos homens em suas criações, e nós vemos a inteligência artificial, os bebês de proveta, os clones e tantas outras coisas que a ciência tem feito, não há quem possa restaurar o deserto espiritual dos seres humanos para se tornarem lindos jardins floridos. E por fim, eu quero dizer que há somente uma esperança. Se por um lado não existe nenhuma condições próprias por nós mesmos de resolver um problema, eu quero dizer para você que há somente uma esperança. Lançar mão, servir-se dos recursos desse mundo, é prejudicar seu tempo com algo improdutivo. Qualquer esforço envidado não teria êxito. Sim, por mais que você tente, se esforce o máximo, você não terá êxito para resolver o seu problema. E o povo de Israel sabia disso. O povo de Israel sabia que eles não tinham poder para sair das mãos do império, do cativeiro babilônico. A única esperança que eles conheciam e sabiam vinha do Senhor, que como um curso de água rápido e impetuoso, geralmente produzido por chuva abundante, é que restauraria a sorte de Sião. Amados, a única esperança para a minha e a sua vida vem de cima. A única esperança para a minha e a sua vida vem das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Assim como as torrentes do Negueb, elas desciam os montes do Líbano até encharcar a terra para que ela produzisse. Deus é poderoso para restaurar os desertos que você atravessa. Amém? Deus é poderoso para fazer com que os seus desertos áridos eles se tornem campos floridos, jardins regados. Deus é poderoso para restaurar. Não se desespere. Somente em Cristo há esperança. Esta é a mensagem para você nessa noite. Somente em Cristo há esperança para que o seu deserto ele seja restaurado. A esperança não se acaba com Jesus, porque
Jesus é a nossa esperança e Ele nos dá a esperança de tantas outras coisas. Não importa quão áridas circunstâncias em que você vive, não importa o tamanho do deserto que você está atravessando, todos, em algum momento da vida, nós precisamos de restauração das nossas forças físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Somente as águas oriundas do trono da graça de Deus, que descem do alto, irão arrastar tudo aquilo que está estorvando a sua vida e transformar a sua história de um deserto para um jardim. Não importa o deserto que você esteja passando, não importa o tamanho da sequidão, a extensão da sequidão desse deserto, Deus é capaz de encharcar esse deserto com a sua graça. Você tem que crer nisso, amém? Somente Jesus pode fazer isso. Eu não posso, essa igreja não pode, mas Jesus pode. A palavra de Deus, ao ser lida por você, ser contemplada por você, debaixo de orações, você vai alcançar com certeza a graça de Deus. Basta confiar e descansar. Basta confiar e descansar. Mas você tem que orar. Restaura, Senhor. Restaura. Você tem que dizer: Senhor, eu estou passando por uma tribulação difícil, eu estou passando por um deserto imenso, as minhas forças estão exauridas, eu estou cansado, já não tenho mais condições. Senhor, restaura. E você vai ver como Deus responde às suas orações. Por mais que o seu coração esteja aflito, por mais que você não consiga pronunciar uma palavra sequer com os seus lábios, mas se você rogar com o profundo do seu coração e a sua alma se depositar, se lançar, se estender na presença de Deus e você dizer: Senhor, está aqui esta alma seca, esse deserto seco, eu quero a minha vida restaurada pelo amor de Cristo Jesus. Deus vai fazer. Você tem que crer. Porque eu não prego aqui um Deus morto. Eu prego aqui um Deus vivo. Um Deus que pode fazer coisas. Essa semana eu passei por um deserto. Meu coração estava afoito demais. Quando eu pensava numa coisa que eu tinha que resolver, parece que meu coração palpitava tanto que ia sair pela boca. Eu tive que chegar e falar: Senhor, eu estou ansioso demais. Às vezes nós vivemos uma ansiedade tão grande que causa um pânico dentro de nós. E nós temos que clamar: Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Temos que clamar ao Senhor por amor dele mesmo, por amor a ti, Senhor, por favor, vem e restaura. Eu estou cansado, eu estou exausto, mas eu sei que o Senhor falar o melhor, e Deus fez o melhor. Deus respondeu, Deus me deu paciência, Deus me deu graça. Às vezes tudo que eu tensionava fazer, Deus fez com que eu fizesse totalmente ao contrário. Engraçado, né? Fala assim: não, calma, não enche, a bola está muito cheia, calma, você está se precipitando, você quer ser o rei da cocada preta, vamos abaixar a sua bola aqui, e vamos, você vai fazer isso. E quando a gente faz isso, quando a gente se humilha, a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Eu estou em paz, tranquilo, porque a graça do Senhor me acompanha. Eu só sinto não ser tão fiel quanto eu gostaria de ser a Deus. Isso eu falo do meu coração. Eu gostaria de ser muito mais fiel do que eu sou, muito mais crente do que eu sou, muito mais um homem de oração do que eu sou, muito mais um homem enfronhado com as coisas da palavra de Deus do que eu sou. Eu preciso ser mais. E é somente quando nós alcançamos isso é que nós vamos alcançar a graça de Deus. Meus irmãos, Deus é poderoso para restaurar os desertos que você atravessa. Apenas não se desespere, tenha esperança. Em Cristo há sempre esperança.
não importa quão árida a circunstância que você vive, todos nós precisamos, em algum momento da vida, ter os nossos desertos restaurados. Somente as águas oriundas do trono da graça, que descem do alto, irão arrastar tudo aquilo que estorva a sua vida a viver uma história bonita na presença de Deus, e ser assim um jardim regado. Os ímpios, esses que se assentam no banco das igrejas, esses que nem vêm à igreja, mas esses que só ficam simplesmente para lá e para cá, e não tomam uma decisão na vida, esses são ímpios. Esses que nunca se dobram diante do Senhor, nunca tomam uma decisão por Jesus, nunca assumem de fato um compromisso com Cristo, esses são ímpios. Os ímpios permanecerão nos escombros do pecado. Eles continuam sendo escravos, por mais que a sua mente fale, não, eu não sou escravo, eu sou liberto. Não, você é escravo. O ímpio é escravo de Satanás, porque ninguém consegue restaurar a sua própria vida espiritual e materialmente se do céu não for dado. Não adianta você, tem gente que fala o seguinte, né? Ah, não, eu não sou da igreja, não, eu vivo a minha espiritualidade. Hoje tem um monte de gente assim, né? Aqueles espiritualistas, aqueles que vivem a sua espiritualidade por conta e risco, sem se fundamentar na palavra, sem se fundamentar na oração, sem buscar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, sem colocar Deus no centro do seu coração. Não, eles não permitem isso, portanto, essas pessoas são ímpias, ainda vivem nos escombros do pecado e sob o domínio de Satanás. Portanto, meus irmãos, se do céu não vier Cristo e libertá-los, eles continuarão escravos de Satanás. Por mais, às vezes quando a gente fala escravos de Satanás, que eles estão num centro de umbanda, não é nada disso. Estão em casas, limpinho, às vezes vêm até na igreja, se assentem nos bancos, mas são escravos de Satanás. Talvez você entrou nessa noite, você está precisando ouvir essa palavra, porque ainda você continua sendo escravo de Satanás, porque ainda você não tomou uma decisão na sua vida, você não buscou a Deus na sua vida, você não se entregou ao Senhor e Salvador Jesus, apesar de você conhecê-lo, mas você nunca tomou uma decisão por isso, você continua sendo escravo de Satanás. Mas pastor, eu não gosto que o senhor fale assim comigo. Eu não estou falando assim, eu estou dizendo a verdade para você, eu estou abrindo os seus olhos, porque para você ser servo do Senhor Jesus, você tem que passar pela experiência da conversão. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você ainda está debaixo dos pecados, está sob o domínio satânico. É preciso sair, e esse é o pior deserto que o homem sofre, é não ter Deus no coração. Sabe por quê? Porque esse deserto continuará seco, e no final ainda será lançado no lago de fogo, o inferno eterno. Por isso é preciso ajustar a vida agora, é preciso ajustar a sua vida com Deus. Mas os cristãos não têm vida própria, eles dependem totalmente de Jesus. Pois Jesus disse assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos. João capítulo 15, verso 4 a 5. Isso se dá pelo novo nascimento que vem de cima, pelas torrentes que inundam teu ser e abre os seus olhos e faz com que você enxergue a podridão do pecado que reina na sua vida, o domínio de Satanás que está sobre você, e assim, através da voz do Evangelho, no qual Deus encarnado deu a sua vida por nós, para que pudéssemos receber o presente da vida eterna, é lançado a você, e pela fé você crê, então você passa por uma transformação. Essa transformação que eu estou pregando para você nessa noite, para você poder então abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor,
eu entrego a minha vida a Ti. Se você não sabe como fazer isso, pode me procurar depois do culto e falar: pastor, eu quero o seu telefone, eu quero o seu contato, eu quero uma conversa com o senhor particular agora, eu preciso entregar minha vida para Jesus agora. Eu vou então orar por você e te ensinar os passos. Mas você precisa buscar, porque as torrentes, se isso está acontecendo na sua vida, é porque, se você já está sentindo isso no seu coração, é porque as torrentes do alto céus já estão inundando o seu ser, já estão fazendo diferença na sua vida. Para concluir, meus irmãos, ao entrar nesse santuário, o Espírito Santo nos levou a passear pelos porões dos nossos corações, onde se encontram nossas lutas, as nossas desilusões, que tornam a vida um deserto árido, sem vida, sem esperança, sem vigor, devido ao pecado que nos leva cativo. Também o Espírito Santo deixa claro à sua mente que não é possível a você, pelos seus méritos ou pela sua sabedoria, livrar-se desse deserto imenso, pois todos os seus esforços são inúteis e improdutivos, o que tem levado você a frustrar-se com todo o seu empenho de salvar a si mesmo. No entanto, o Espírito Santo mostra como Deus nos amou com amor eterno e nos propiciou a restauração espiritual, quando desceu de sua glória e encarnou-se naquela cruz, pagando a nossa dívida do pecado e restituindo assim a alegria na nossa salvação. Somente as águas poderosas do Espírito Santo poderão lhe dar salvação, extirpando sua vida desse inóspito deserto da morte espiritual. O Senhor quer restaurar a sua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu amor por Cristo, a tua vida espiritual, os teus talentos e dons. Apresenta-te como salmista. Faça essa oração como o salmista fez, apresentando-se diante de Deus. Vamos juntos ler o versículo de número 4, diz assim, versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Que seja essa a sua oração nessa noite, se você está atravessando um momento tão atribulado na sua vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Não é nada nesse mundo pode restaurar a sua sorte, se não for Jesus. Em nome de Jesus, amém.